E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora, finalmente, chegamos ao estudo das quádricas. As quádricas são as superfícies mais importantes que a gente vai estudar. Bom, as quádricas, elas são superfícies correspondentes a equações do segundo grau, nas variáveis x, y e z. Lembra, as curvas no R2, que correspondem a equações de segundo grau, são as cônicas, elipse, parábola, hipérbole e as degeneradas. As que correspondem a equações de segundo grau, as variáveis x, y e z no R3, são exatamente as quádricas. E são 6 quádricas que existem no total. Bom, vamos estudar as quádricas canônicas, ou seja, aquelas que não são inclinadas. E a técnica vai consistir em interceptar as quádricas com planos paralelos aos planos coordenados que passam pelo ponto central dessas quádricas. Certo? Então vamos analisar as interseções com planos para poder identificar as quádricas. Inicialmente, a gente vai estudar as quádricas com centro, com ponto central na origem. Então, bastará identificar as interseções dessas quádricas com os planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Tá? Isso já vai permitir que a gente identifique a quádrica. Tá certo? Esse vai ser o trabalho. Bom, como vamos tratar de interseções com planos, vamos obter como resultado equações de grau 2, né? Equações quadráticas. Então, vamos relembrar e observar quais são as possibilidades de equações quadráticas que podem aparecer e identificar, relembrar quais são as curvas correspondentes a essas equações. Bom, olha esse caso aqui. Esse caso aqui é claramente uma hipérbole. Tá na forma padrão, tem um sinal de menos. Né? Então, o semi-eixo real ocorre em x, horizontal, certo? Essa outra aqui também é uma hipérbole, está na forma padrão, e agora o sinal de menos está no termo em x, então o semi-eixo real aparece em y, na vertical. Essa daqui é uma elipse, repara, está na forma padrão e só tem sinal de mais, é claramente uma elipse. Que situação é essa daqui? Qual é o conjunto de pontos representado por essa equação? Que é a solução dessa equação. O conjunto de pontos é claramente somente o ponto 0, 0. Por quê? Bom, qual é a solução dessa equação? Qual é a única solução possível para essa equação? A soma de dois quadrados dando zero, só se os dois forem zero ao mesmo tempo. Isso aqui aparece também algumas vezes e vai ser importante para a gente. E essa outra equação aqui? Bom, a soma de dois quadrados dando um negativo é impossível. Então, esse caso aqui, quando aparece como solução de um sistema, diz que a interseção é vazia, porque essa equação é impossível. Tá certo? E esse outro caso aqui, quando você tem x2 menos y2 igual a zero, ou algo parecido? Bom, nesse caso aqui, basta que eu passe o negativo para o outro lado e observe que x2 igual a y2 corresponde a duas retas. Esse caso aqui corresponde a duas retas. As retas x igual a y e x igual a menos y. Né? X igual a mais ou menos y. Quando eu elimino o quadrado, fico com x igual a mais ou menos y. São duas retas. X igual a y e x igual a menos y. Tá certo? Esses casos vão aparecer como interseções, então é importante que a gente relembre nesse momento. Tá? Então vamos começar o estudo das quádricas, através das interseções com planos. Nesse caso, com os planos coordenados inicialmente. A primeira quádrica é o elipsoide. Os elipsoides são superfícies quádricas com equações desse tipo aqui. Então, a primeira observação é a seguinte: não é legal tentar decorar as equações das quádricas. A gente vai aprender a identificar as quádricas através das interseções com os planos. Tá? Então, a equação do elipsoide é desse tipo, mas a gente vai aprender a identificar através de interseções, não é para decorar essa equação. Tá?
Então vamos lá. Elipsóides têm equações desse tipo. Vamos analisar um exemplo. Vamos analisar o elipsóide dado por essa equação aqui. x2 sobre 4 mais y2 sobre 16 mais z2 sobre 9 igual a 1. Primeiramente, vamos encontrar a interseção do elipsóide com o plano XY, o chão do R3, né? Já vimos que o plano XY corresponde à equação z igual a 0. Então, a interseção do elipsóide, lembrando o que eu falo sempre, interseção é sistema. As duas superfícies, o elipsóide e o plano, correspondem a essas equações aqui, a equação do elipsóide e a equação do plano. Monta um sistema para achar a interseção. Essa interseção aqui é trivial, basta substituir z igual a 0 aqui. Então, eu fico com essa equação aqui, que é a equação de uma elipse. Uma elipse com centro na origem e semi-eixos 2 e 4, contida no plano z igual a 0. Essa elipse aqui é solução desse sistema. Então, ela está contida no plano z igual a 0. Certo? No plano XY. Então, a curva de interseção do plano XY com o elipsóide é uma elipse. É esse caso aqui. Eu estou interceptando o elipsóide com o plano XY, com o chão aqui, e obtive essa elipse. Tá? Em seguida, vamos agora achar a interseção do elipsóide com o plano YZ, que tem a equação x igual a 0. Fazendo o sistema, eu obtenho outra elipse, com semi-eixos 4 e 3, contida no plano x igual a 0. A interseção da superfície com o plano x igual a 0 vai ser uma elipse contida no plano x igual a 0. Essa daqui. O plano x igual a 0 é o plano YZ. Aqui o plano YZ dá uma elipse à interseção. Tá certo? Bom, depois vamos achar a interseção do elipsóide com o plano XZ, que tem a equação y igual a 0. Fazendo a mesma coisa, montando o sistema, substituindo o y aqui, acho outra elipse, com semi-eixos 2 e 3, contida no plano y igual a 0. Aqui, essa daqui. Tá? Repara que é tudo uma questão de eliminar um termo. Né? Aqui na equação do elipsóide, se eu elimino esse termo aqui, ou seja, quando eu faço interseção com y igual a 0, sobram esses termos e formam uma elipse. Bom, então, agora com essas três curvas, obtidas através da interseção com os planos coordenados, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, eu sou capaz de identificar a quádrica. Eu identifiquei a estrutura da quádrica, formada pelas curvas de interseção. Agora eu sou capaz de identificar a quádrica, formada por essa curva e essa curva, é um elipsóide. Tá? E tem esse aspecto aqui. Tá certo? É como se fosse um ovo. Né? E quando o elipsóide obviamente, é o caso geral, é o análogo à elipse no plano. Né? É o caso geral que pode ser reduzido quando todos os semi-eixos são iguais a uma esfera. Né? Uma esfera é um tipo de elipsóide, bem simétrico. Mas o elipsóide pode ser mais geral do que isso, como esse aqui, por exemplo. Tá bom? Essa é a primeira quádrica. Vamos agora ao paraboloide elíptico. São superfícies quádricas com equações desse tipo aqui, desses tipos aí. Vamos analisar um exemplo. Paraboloide elíptico dado pela equação z igual a x2 mais y2. Fazendo a interseção com z igual a 0, com o plano xy, que tem a equação z igual a 0, o que eu obtenho? Bom, é só igualar aqui o z a 0. Eu fico com x2 mais y2 igual a 0. Ou seja, a solução disso aqui é x e y igual a 0. A gente acabou de ver. A única solução para essa equação aqui é x e y iguais a 0. Com x e y igual a 0 e z igual a 0, eu tenho o ponto 0, 0, 0. Então, a interseção do elipsóide com o plano xy é a origem, somente um ponto. Tá? Esse caso aqui. Bom, depois, vamos achar a interseção com o plano xz, ou seja, tem a equação y igual a 0. Bom, só substituir novamente o y por 0, vai ficar z igual a x ao quadrado, uma parábola para cima, contida no plano y igual a 0, que é o plano xz. Uma parábola para cima, parábola clássica, né? Está aqui a parábola.
z igual a x2, com y igual a 0. Z igual a x2. Continua no plano xz. Interseção com YZ. YZ tem a equação x igual a 0, monta o sistema, substituo x por 0, fica z igual a y2. Outra parábola também para cima. Tá? Tá aqui a parábola. Identificadas as três curvas, nesse caso aqui tem um ponto e duas parábolas, eu já identifiquei a estrutura do meu paraboloide elíptico. Aqui ele está. Tá? Um ponto e duas parábolas para cima. Tá certo? Vamos ao cone elíptico. Cones elípticos são superfícies quádricas com esse tipo de equação. Vamos analisar o cone elíptico dado pela equação z2 igual a x2 mais y2. Primeiramente, vamos encontrar a interseção do cone com o plano xy, ou seja, equação z igual a 0, como sempre. Z igual a 0 substituindo dá essa situação parecida com o que já apareceu com o paraboloide elíptico. Apenas o ponto 0, 0, que com z igual a 0 fica o ponto 0, 0, 0, a origem. Aqui, apenas a origem. Se eu intercepto o chão com o cone elíptico, dá apenas a origem. Depois vamos encontrar a interseção com o plano xz, ou seja, plano y igual a 0. Substituindo y por 0, vou ficar com z2 igual a x2. Bom, esse caso aqui são duas retas. As retas z igual a x e z igual a menos x. Duas retas. Então, a interseção são duas retas. Aqui elas estão. Tá? Substituindo y por 0, z2 igual a x2. Em seguida, encontrar a interseção com yz, ou seja, tem a equação x igual a 0. Substituindo x por 0, e que eu obtenho z2 igual a y2. Duas retas novamente, só que agora no plano yz. Aqui, duas retas. z2 igual a y2. Fazendo x igual a 0, que é a equação do plano yz. Tá certo? Com essas três curvas que formam a estrutura da superfície, eu consigo identificar. Um ponto, duas retas, é o cone elíptico. Tem esse aspecto. Tá certo? Terceira quádrica é essa. Vamos à quarta quádrica, o hiperboloide de uma folha. Já já vocês vão entender por que tem o de uma folha e tem o de duas folhas. Hiperboloide de uma folha tem esse tipo de equação. Repara, esse tipo de equação tem um sinal de menos e dois de mais. Esse sinal de menos pode aparecer no x2, no y2 ou no z2. Essa é a característica do hiperboloide de uma folha. Tá? Vamos analisar esse exemplo aqui, desse hiperboloide. x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 menos z2 sobre 25 igual a 1. Primeiramente, vamos interceptar com z igual a 0. Substituindo z por 0, vou eliminar esse termo, vou obter x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 igual a 1. Ou seja, uma elipse. Tá? No centro na origem, semi-eixos 2 e 3, contida no plano z igual a 0. Essa elipse aqui. Tá aí. Interceptando com o plano xy, que é z igual a 0, obtenho essa elipse aqui. Primeira curva. Segunda curva, vamos interceptar com y igual a 0. Substituindo aqui, obtenho uma hipérbole. Tá? Com centro na origem, semi-eixos 2 e 5. Essa hipérbole aqui. Interceptando com x igual a 0, obtenho outra hipérbole. Dessa vez no plano yz, que é o plano x igual a 0. Tá aqui. Tá certo? X igual a 0, tem hipérbole. Com essas três curvas, eu já tenho um esboço da minha superfície. Uma elipse, uma hipérbole. Tá aqui o hiperboloide de uma folha. Tá certo? Essa é a quarta superfície quádrica. Hiperboloide de duas folhas. A equação característica do hiperboloide de duas folhas, ela tem dois sinais de menos e um de mais. Todo mundo ao quadrado, dois sinais de menos e um de mais, igual a 1. Essa é a característica que diferencia de uma folha. Vamos analisar esse exemplo aqui. Menos x2 sobre 4, menos y2 sobre 16, mais z2 sobre 9, igual a 1.
Primeiramente, vamos encontrar a interseção com o plano xy, que é z igual a zero. A interseção, quando substituo z aqui por zero, vai dar menos x2 sobre 4, menos y2 sobre 9 igual a 1. Isso é impossível, porque aqui eu tenho essa expressão aqui da esquerda negativa, ela nunca vai ser positiva, porque x2 e y2 nunca vão ser negativos. Com menos na frente, significa que eles nunca vão ser positivos. Igual a 1, bom, negativo não pode ser igual a um positivo. Isso aqui é menor ou igual a zero, na verdade. Nunca pode ser igual a 1. Isso significa o quê? Se isso aqui é um absurdo, significa que a interseção desses dois é vazia. Então não tem interseção. Tá certo? O plano, z igual a zero, não corta a superfície. Repara, passa pelo seu centro, mas não corta a superfície. Já já nós vamos ver por quê. Aqui, não tem interseção. Bom, interceptando com y igual a zero, o que acontece? Substituo aqui, obtenho uma parábola, ou melhor, uma hipérbole, né? Uma hipérbole com um centro na origem, semieixos 2 e 3. Tá, aqui a hipérbole. Repara, o positivo é o z, ela cresce na direção de z. Tudo de acordo com o que a gente já estudou. Semieixo real 3, semieixo real 3. Interseção com x igual a zero, vai eliminar esse termo, fico com outra hipérbole que também cresce na direção de z, mas contida no plano yz, que é o plano x igual a zero. Está aqui. Também semieixo real é o positivo, né? Semieixo real aqui 3. Não é? E com essas três curvas, eu tenho vazio, parábola, ou melhor, hipérbole, hipérbole. Está aqui o hiperbolóide de duas folhas. Tá certo? Repara, o plano passa aqui no meio. O plano xy passa aqui no meio, sem interceptar o hiperbolóide de duas folhas. Nesse exemplo. Certo? Essa é aqui da superfície. Agora vamos para a última. E também a mais complicada, o paraboloide hiperbólico. Tem a equação desse tipo aqui. E vamos analisar esse exemplo aqui. Z igual a y2 menos x2. Bom, vamos encontrar a interseção com xz. Substituindo y por zero, vai ficar z igual a menos x2, uma parábola para baixo, contida no plano y igual a zero. Está aqui, uma parábola para baixo. Em seguida, a interseção com x igual a zero, que é o plano yz. X igual a zero, z igual a y2 a interseção. Ou seja, uma parábola para cima, contida no plano x igual a zero. Está aqui. Contida no plano yz, que é o x igual a zero. Parábola para cima. Bom, já começa a ficar complicado, porque uma parábola para cima e outra para baixo. Que superfície é essa? Tão complicada assim. Contém uma parábola para cima e outra para baixo. Vamos achar a terceira curva. A interseção do paraboloide com o plano xy, que é o plano z igual a zero, é a seguinte. Substituo z por zero, y2 menos x2 igual a zero. Passando esse menos x2 para o lado de lá, eu tenho y2 igual a x2, ou seja, como a gente já viu, são duas retas. y2 igual a x2 corresponde a duas retas. y igual a x e y igual a menos x. Certo? Então, eu tenho duas retas, uma parábola para cima e uma parábola para baixo. Isso significa que é uma superfície bem complicada, né? Duas retas, uma parábola para cima e uma parábola para baixo. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada para poder identificar realmente como é que aparecem essas duas retas aqui. Como é que eu consigo enxergar melhor que a interseção com o plano xy são duas retas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar com planos paralelos ao plano xy, para poder enxergar isso melhor. Aqui está o meu paraboloide, cortando com o plano z igual a 3, que é o plano paralelo ao chão, que é z igual a 0, passando na altura 3. Tá?
Então, o plano horizontal, que passa na altura 3, eu vou cortar numa hipérbole. Aqui eu desenho no plano XY, desenho no chão para poder enxergar melhor em 2 dimensões. Aqui está a primeira interseção, que é uma hipérbole, interceptando com z igual a 3. Só substituir 3 no lugar do z. Ficou isso aqui. Repara que essa hipérbole aqui tem semi-eixo real em y. Tá? Baixando um pouquinho a interseção, vou interceptar com o plano z igual a 2. Tá aqui, outra hipérbole. Tá? Ainda com semi-eixo real em y. Mais uma hipérbole que é mais próxima da origem. Com z igual a 1, mais uma hipérbole. Mais próxima ainda da origem. Também com semi-eixo real em y. Ou seja, nesse sentido aqui a hipérbole. Olha, com z igual a 0, é como se eu tivesse uma hipérbole. Mas uma hipérbole degenerada. É como se fosse aqui, é como se aqui estivessem os 2 ramos da hipérbole. Essas 2 retas é como se fosse uma hipérbole degenerada, como se fosse um ramo e outro ramo. Tá vendo? E quando eu baixo um pouco mais, z igual a menos 1, o que acontece? Aí muda o semi-eixo real. Por quê? Z igual a menos 1, esse menos 1 aqui, se eu multiplicar a equação inteira por menos 1, vai ficar com 1 positivo, vai mudar o sinal do x de negativo para positivo, o do y de positivo para negativo, estou multiplicando essa equação inteira por menos 1, e eu fico com o x2 como termo positivo, ou seja, agora o semi-eixo real está em x. A hipérbole que era assim em y passou a ficar em x. Se eu interceptar com mais baixo ainda, z igual a menos 2, fica a hipérbole ainda, né? Com semi-eixo real em x, só que vai se distanciando. E com z igual a menos 3 acontece a mesma coisa, mais distante ainda. Então, repara o que acontece. Essa evolução do comportamento verticalmente permite que a gente compreenda melhor a superfície, né? Agora dá para enxergar melhor porque aqui aparecem 2 retas. Porque, na verdade, eu vou interceptando, as hipérboles vão se transformar em 2 retas e depois vão mudar até o sentido, né? Tá certo? Mudar a direção, né? Mudar o semi-eixo. Então, o paraboloide hiperbólico é isso aqui. Tem esse aspecto. Tá certo? E a gente consegue compreender bem o paraboloide. Essa é a 6ª quádrica. Bom, a gente vai ficar por aqui. O estudo mais geral das quádricas, ou seja, quádricas com centro fora da origem, a gente vai fazer na próxima aula. É só fazer uma adaptação bem pequena. Tá certo? Um abraço e até lá.